A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Os primeiros indícios da nossa história começaram na década de 40, mais especificamente no período histórico conhecido como Era Vargas. O Brasil estava em pleno crescimento econômico e cultural, e foi nesse cenário que Ari Barroso compôs seu maior sucesso, Aquarela do Brasil. Brasil, Brasil. Em 1942, a música foi escolhida pelos estúdios Disney para fazer parte da trilha sonora do filme Saludo Amigos. E com isso, ela se tornou a primeira música brasileira com mais de 1 milhão de execuções nas rádios americanas. E disseram que eu voltei americanizada. Logo depois veio o sucesso estrondoso de Carmen Miranda no exterior. O sucesso foi tanto que ela se tornou, na época, a atriz mais bem paga em Hollywood. No início dos anos 60, o Brasil já estava incomodando o resto do mundo. As grandes corporações e o mundo esportivo estavam espantados com o bicampeonato mundial de futebol e agora mais um fenômeno vinha do Brasil: a música brasileira. A gota d'água veio quando Frank Sinatra, o símbolo máximo da supremacia americana, chamou Tom Jobim para cantar em Nova York. Então a corporação secreta foi formada e o telefone vermelho retirado do gancho pela primeira vez. O início da conspiração. Objetivo: destruir a música brasileira. Estratégia: infiltrar agentes estrangeiros no meio musical brasileiro. Michael Sullivan is an American composer, and he was sent here to Brazil to perform a major influence in Brazilian music back in those days. O Michael Sullivan veio para cá e ele se sentiu sozinho. Ele olhou para um lado e para o outro e disse: cara, eu preciso de um parceiro. Eles mandaram um costarriquenho, falava muito bem português, né? O Paul Massadas. E aí aqui ele virou Paulo Massadas. Well, Michael Sullivan was proved to be a real smart move. They come up with a great idea, focusing on the future. They started writing songs for kids to perform a major influence on kids. E um monte de gente que não tinha a mínima intimidade com a música passou a ser cantor popular de uma hora para outra, cara. Os compositores contratados pela corporação começaram a convencer crianças, artistas que não tinham relação com a música e jogadores de futebol para se tornarem cantores. Das nossos maiores ídolos, né, de todos os tempos, que é o grande Rei Pelé, quando ele foi pro Cosmos, ele também ia lançar uma série de discos aqui no Brasil com suas músicas, né, com as músicas de sua autoria. Tem uma passagem, né, que ele conta daquele momento quando o Sting veio para o Brasil e se apresentou ao lado do Raoni. Parece que existia inclusive um projeto, né, do Raoni lançar um disco logo na sequência, cantando hinos à natureza. Apresentadores de TV também promoviam a destruição da música brasileira em seus programas, recebendo convidados esdrúxulos. 28 anos de carreira, um apresentador, eu sou apresentador, sou ator. De repente, me jogam numa sala, começam a gritar comigo, eu sei entender, garoto novo, começando, como se tivesse uma faca na minha garganta, me obrigando a gravar uma música com glu-glu. O que é glu-glu? Inventa, grava, tem que ter glu-glu, tem que ter let's go. Isso me contagiou. Aonde eu ando, essa coisa fica na minha cabeça, é glu-glu, é let's go, vem meu amor, vem meu chuchu, vem bem pertinho fazer glu-glu. O que é isso? De quem que é a culpa minha? Alguns apresentadores e crianças foram fabricados por uma produtora especializada em criar supostos novos artistas. Mas duas bandas são o verdadeiro símbolo dessa época: Balão Mágico e Dominó. O pé da vida, we are the one nas paradas. Desde o início eu ficava meio inquieto assim, porque a gente recebia umas fitas cassetes
com as músicas que a gente ia gravar, todas em inglês. Você imagina você ficar 2, 3 meses ouvindo uma música em inglês, só na hora de gravar as pessoas apresentam uma letra em português. Então eu não entendia por que eu tinha esse distanciamento da língua brasileira. E aí um dia eu acordei de madrugada, liguei para um amigo meu compositor, falei, meu, você precisa me ajudar, eu acho que, porra... Eu lembro que na época do Balão Mágico, eu não tinha muita noção das coisas, as coisas já chegavam prontas pra gente, a gente só gravava o que o pessoal pedia, e o que o pessoal trazia. E eu me lembro que eu comecei a achar estranho, porque sempre tive contato com a música brasileira através do meu pai, mas comecei a achar realmente estranho que a gente só recebia regravações americanas, né, de músicas americanas, músicas japonesas. E aí, mais um disco a gente estava preparando, e aí quando eu cheguei no estúdio que eu vi a letra do Pé da Vida, eu falei, essa é a hora. A música brasileira tem várias figuras excepcionais. Um dos gênios da nossa música se chama Afonso Negro. Vocês já prestaram atenção, por exemplo, na letra de Pé da Vida, cara? Tô Pé da Vida. O Yard Wola nas paradas e gerações desperdiçadas em tantas lutas sem sentidos. Jogos de dados combinados nas mesas das Nações Unidas, azucrinando nossas vidas. Tô Pé da Vida, mas não me sinto derrotado. Não tem gatilho nem cruzado que vai me pôr nocauteado. A esperança é uma música. Canta essa música. É a nossa música. Pô, a esperança é essa música, cara. Ele estava acreditando que essa música era uma maneira de denunciar as coisas. Que as pessoas não notaram que na genialidade de compositores como Afonso Negro estava a solução, a esperança, como diz a música, de a gente escapar desse esquema terrível de opressão da música brasileira. Mas o tiro também saiu pela culatra. O livro conta, num capítulo especial, um caso de infiltrados brasileiros na música internacional. O maior fenômeno de vendas brasileiro no exterior, a banda Sepultura. A gente sempre soube que rolava essa conspiração deles estarem então mandando um monte de merda pra cá, pra fuder com a música aqui, que já é uma merda, mas estava pior ainda nos anos 80, e então a gente pensou em fazer isso. Eu acho que tudo ficou mais claro quando a gente conseguiu pegar esse livro, que na verdade quem passou pra gente foi o Miranda. Até lançou umas bandas muito ruins, tipo Raimundos na época, né? Um monte de bosta aí. Conseguiu também infiltrar de alguma forma, mas o Miranda, ele passou esse livro pra gente na época, e aí a gente conseguiu enxergar o que estava rolando. Humilhação no Rio. Com um público médio de 200 mil pessoas por dia, o evento foi inteiramente planejado para humilhar os artistas brasileiros, colocando lado a lado os maiores fenômenos da música mundial e os artistas tupiniquins. A gente era jovem, muito jovem, e viu aquilo, então aquilo pra nós, cara, puta, eu quero fazer isso, entendeu? O Rock in Rio foi feito para mostrar que a música brasileira era inferior. A programação, as combinações, elas faziam parte do plano. Como é que você vai comparar a voz de um Herbert Viana com um Fred Mercury? O Erasmo nem sequer entrou no palco, porque colocaram ele antes de bandas pesadas. Está lá no livro do Neil como foi todo esse processo que os caras fizeram para que a gente se sentisse inferior. Isso aí só depois de muito tempo que a gente foi sacar que era uma parte do plano, uma parte da conspiração. O livro também levanta questões intrigantes. Seriam Oswaldo Montenegro e Humberto Gessinger irmãos separados no nascimento, treinados para servir a corporação e acabar com a MPB? Jorge Vecilo seria um ator treinado e preparado para se passar por cantor? Jorge Vecilo é um dos maiores humoristas que a gente tem no Brasil. Esse cara faz imitação como ninguém. Todo mundo conhece hoje ele imitando Djavan. Mas ele não sabe imitar só Djavan, ele imita todos os cantores. Ele cantando como Gal Costa, uma vez eu vi uma brincadeira no karaokê, eu pensei que era Gal Costa. Eu olhei e disse, é Gal Costa. Quando eu olhei, eu vi, era Jorge Vecilo. Depois de tantas questões, aqui está o mapa do Brasil com os nomes e as localizações de cada agente secreto. Rio Grande do Sul, Humberto Gessinger. Brasília, Oswaldo Montenegro. Rio de Janeiro, Michael Sullivan. Salvador, Compadre Washington e a banda É o Tchan. Compadre Washington veio de lá. Não, o Tchan também, né? Tchan, a palavra Tchan. A palavra Tchan, E o Washington veio de lá também. His name back in Brazil were known as Compadre Washington, but he was actually from Puerto Rico. Born in Puerto Rico, raised in Washington, D.C., hence his name. That was the kind of guy responsible for the
years that came after that. Eu acho que a única coisa que o Neil errou assim, completamente na pesquisa dele, é quando ele vai lá, desqualifica a Axé Music como se fosse parte desse complô para destruir a música brasileira. Isso não é verdade. Se você pega, por exemplo, Jorge Ben, ou Jorge Benjó, e o cara canta todo mundo diz, isso é MPB, isso é música, isso é qualidade. Jorge Ben, né? Caetano diz, é uma pletora de alegria ouvir Jorge Ben. Agora chega o cara e faz uma música como ae, 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 e, o. 3 vogais, eu já contei aí. A, E, O. Muito mais rico do que TTTRT. E ainda assim, o nego vem pra cá dizer que a Axé Music não é pobre, que a Axé Music faz parte desse complô. Em certos momentos ali do livro você consegue entender direitinho o porquê do axé ter entrado tão forte em rádio e, você abre a privada, tava tocando axé. As one would conclude that axé, according to the Yoruba language, meaning strength and power and everything good, but actually axé, or AXE, stands for America Exterminates Your Ears. Cara, eu sei de coisas assim que aconteceram, que o livro conta muita coisa, mas muita coisa o livro não fala. O livro não fala, por exemplo, que eles mandaram 60 pares de tênis Nike para o Luiz Caldas cantar Axé Music de tênis Nike. E aí o Luiz, cara, que é um cara íntegro, ele disse, não, eu não vou topar isso. E por isso é que o Luiz Caldas aparece cantando descalço. Eu vou falar aqui um cara que nem todo mundo talvez conheça, mas é uma das grandes potencialidades da música brasileira e que foi jogado no lixo, cara. Toninho Swing. Quando estava todo mundo valorizando essa coisa da ginga, da mulata, do requebrado, não sei o quê, o Axé Maneiro tinha outra proposta, cara. Os caras tinham uma música que falava da família, da integridade, da relação pai e filho, da relação de paternidade, do núcleo familiar, sabe? Não sei se vocês conheceram, eu ouvi a demo. Uma música fantástica, que ele dizia assim, a letra dizia assim, ei papai, maninha. A banda, em primeiro lugar, era uma banda muito entrosada, né? Era uma banda muito unida, que acreditava realmente no que cantava. E quando a gente lançou essa música aqui, papai, maninha, que é o nome da letra da música mesmo, o nome da música, que estourou, né? Estourou. E quando a gente viu, a gente estava numa sala escura, com uma luz em cima da cabeça da gente, sendo torturado psicologicamente por pessoas que a gente não conhecia, né? E quando a gente viu, a gente estava acabado, a banda tinha acabado. Cada integrante da banda foi colocado em cada lugar do país, para que a gente não se encontrasse mais, não tivesse esse acesso um com o outro, para a gente continuar o nosso trabalho. E depois de tanto tempo, eu acredito mesmo que esse sonho acabou. É o saber que a gente não pode mais cantar hoje em dia, saber que a gente não pode mais fazer o que a gente gosta, perder esse sonho tão bonito que a gente tinha, que era de cantar essa música. E papai, mãe, era uma das coisas mais bonitas que a gente compôs. E a gente perdeu isso tudo, sabe? Desculpa, eu realmente não consigo mais. Eu me considero o melhor amigo de Neil. Mas eu acho que nessa parte ele errou completamente, porque, pô, a riqueza da Axé Music, cara... We are carnaval, we are folia. E Jorge Benjó, que riu de mim. Falou pra mim, Sérgio Malandro, ninguém entende suas músicas, culpados são os americanos, Benjó. E a tua, alguém entende? Alô, W Brasil, Jacarezinho, Avião, cuidado com o disco voador. Tire essa escada daí, essa escada tem que ficar lá fora. Que escada? Do disco voador, do avião, do Jacarezinho? Da onde? Senão eu vou chamar o síndico, o Timaya. Coitado do Timaya, botaram o Timaya nessa história. O que ele tinha a ver com essa história de disco voador, avião, Jacarezinho? Hoje o panorama é muito mais preocupante e parece não ter volta. A música brasileira encontra-se em total decadência. Os festivais da canção acabaram. As premiações deixaram de ter júri especializado para os prêmios serem julgados pelo povo já condicionado. 19 gravadoras estão falindo. O disco de ouro caiu de 100 para 50 mil cópias vendidas.
Igrejas compraram cinemas, rádios e emissoras de TV. A MTV Brasil já quase não fala mais de música. Programas de comédia, modelos apresentadoras, programas de moda tomaram o lugar dos videoclipes. Músicos e cantores deixaram a música para viver da religião e outros empregos. Dezenas de lojas de CDs falindo por todo o Brasil e pelo mundo. Os adolescentes, ao invés de estudarem música em um instrumento musical, estão apertando botões de plástico nas guitarras de seus videogames. O que foi que aconteceu com a música popular brasileira?